Bem-vindos todos. Foi gostoso essa chuvinha antes de tudo, né? Baixou a temperatura um pouquinho, espero que talvez depois do culto, depois que todo mundo chega em casa, desça mais, baixa mais a temperatura, né? Muito bom. Nas duas últimas quartas-feiras, eu decidi falar sobre o Salvador maravilhoso. E nós lemos, e vamos ler novamente em Isaías 9:6. Isaías 9:6. O nosso versículo tema, Isaías 9:6. Nove, 6 e 7, né? Então vamos ler isso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Oremos. Pai, te louvamos pela presença de cada pessoa hoje à noite. Obrigado, Pai. Esteja com as pessoas que por qualquer razão não pudessem vir, talvez por trabalho ou por saúde. Lembramos que Damião não estava sentindo bem hoje. Pedimos que esteja com ele, sarado. Oramos por outros, Pai, que por qualquer razão, talvez não sabendo, saúde ou qualquer outro, Pai, que semana que vem podem estar conosco e que mesmo assim podem assistir o culto live hoje à noite em casa. Te louvamos, Pai, por ter esse recurso que nos anos passados nunca tínhamos isso. Te louvamos por isso, em nome de Cristo Jesus. Então, nós estamos vendo o Salvador maravilhoso. Primeiro, nós vimos seu nome maravilhoso. Semana passada, nós vimos sua grandeza maravilhosa. Sua grandeza maravilhosa. E hoje à noite, nós veremos seu futuro maravilhoso e glorioso. Lendo aqui no versículo 7, podemos ver que o futuro é um trono, um reino para sempre. Uma coisa interessante que nos tempos passados, o Messias foi o mais desprezado do mundo. Podemos ler acerca disso em capítulo 53, 52, 53, último versículo. Vamos lá. Versículo 15 do capítulo 52, vamos ler 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não viram entenderão. Agora, começando o capítulo 53,
nós encontramos uma pergunta retórica dirigida justamente à nação de Israel. Quem deu crédito à nossa pregação, quer dizer, a pregação dada a nós, a nação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, a nação olhando para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, a nação que desprezou. E o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Podemos continuar. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Podemos ler realmente todo o capítulo, mas essa parte especialmente mostra como ele foi desprezado. Esta é uma das profecias mais explícitas da obra expiatória do Messias como sacrifício. Agora, eu uso a palavra Messias de propósito, porque muitas vezes, quando ouvimos Cristo, muitas pessoas pensam, Jesus Cristo é o nome dele. Não, mas tudo tem significado. O nome Jesus, Yeshua, quer dizer Salvador. E Cristo, que não é assim nome, Hamashiach, o Messias, o ungido. Ele foi ungido justamente para cumprir essa profecia, como sacrifício em nosso lugar. Versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, morreu. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele ressuscitou, veio já, sofreu tudo isso. Então, como eu falei, este é uma profecia, uma das profecias mais explícitas da obra expiatória do Messias como um sacrifício. Lembra, em João, ele é identificado como
o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pelos séculos, essa profecia mais explícita da obra expiatória do Messias como sacrifício causou uma grande luta dentro do judaísmo, porque claramente conectou o Messias com sofrimento e morte. Como resultado, alguns estudiosos judeus, antigamente, até sugeriram dois Messias. Um que sofreria e outro que reinaria. Eles não podiam ver à frente de tempo como uma pessoa, o Senhor Jesus, poderia cumprir os dois conjuntos de profecias. Porque há muitas profecias sobre ele como rei, libertador. Mas também tem estes como Salvador, como Redentor, como boa em sacrifício. Jesus aplicou essa profecia a si mesmo em Lucas capítulo 22. Vamos lá, rapidamente. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 37. Aqui em Lucas 22, Cristo está celebrando a ceia da Páscoa, Pessach. E logo houve uma discussão entre os discípulos acerca de quem era o maior. E Jesus tinha que responder, reprimindo-os. No versículo 37 ele diz: porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Jesus falou isso porque eles estavam esperando um rei e esperando se tornar os mais próximos do rei e os mais poderosos. Mas ele diz: não, primeiro outra coisa. Ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, o que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Isaías 53. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Jesus está garantindo que seria cumprido. E em poucas horas foi mesmo. E os discípulos nem entendiam a Bíblia. Só depois. E depois, sim, os seus discípulos entenderam bem. E então podemos ir, por exemplo, para Mateus, capítulo 8. De vez em quando eles entendiam mal, né? Versículo 17. Mateus capítulo 8, versículo 17, diz: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aqui Mateus já pegou, quando ele estava escrevendo essa carta, ou esse livro.
E então ele conectou, né, os pontinhos num desenho, quando, né, a gente conecta os pontos para, né, e ele conectou. Em João capítulo 12, João capítulo 12, João capítulo 12, versículo 37, 38, aqui João está falando agora, citando o que Jesus tinha dito. E diz, ainda que tenha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa pergunta é feita porque a nação não creu. E até hoje, não está crendo. Podemos ir para Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Hebreus capítulo 9. Anos depois, o escritor dessa epístola escreveu versículos 27 e 28, Hebreus 9, 27 e 28 diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Diz aqui, vindo disto o juízo. Jesus foi julgado em nosso lugar. E quando ele foi julgado, estava carregando o quê? Meus pecados e seus pecados. E ele foi condenado mesmo sendo inocente. E por isso diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Foi tudo pago. A coisa é que se qualquer homem recusa a obra de Cristo e diz, não, eu posso pagar, eu não tenho medo, eu posso ir para o inferno, ficaria lá eternamente, não podendo sair, ainda pagando. Vamos para o Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Apocalipse, capítulo 5, quero ler versículo 6, depois vou pular para o versículo 12. Diz aqui, olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo 12. Com que grande voz diziam, digno és o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Ressuscitou. Capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, nós vemos versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Todos vão adorá-lo, vão reconhecer que Ele é o Salvador, Ele é o sacrifício. Vamos voltar para Hebreus capítulo 12 agora. Hebreus capítulo 12.
Versículo 2, Hebreus 12, versículo 2, vamos ler também o versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então ele era desprezado, mas sabe, em breve ocorrerá uma grande mudança. Vamos para Atos 2. Atos 2. Atos 2, versículo 36. Pedro está falando e entendemos que ele finalmente entendeu tudo, né? Ele diz aqui: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus fez Senhor e ungido. Cristo. Não podemos esquecer o sentido da palavra Cristo. Não é apenas um nome, o ungido. Ungido justamente para me salvar, te salvar. Vamos agora para Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Nós lemos começando com o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Messias Jesus. O ungido Jesus, o ungido Salvador, em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, como nós vimos em Apocalipse, e toda língua confesse que Jesus Cristo, que o Salvador ungido, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa passagem trata da divindade de Jesus Cristo, que foi evidenciado antes da sua encarnação. Continuou até sua morte na cruz. Então ele terá um reino maravilhoso, maravilhoso mesmo. Para começar a ver este, vamos para Salmo 2. Salmo 2. Na realidade, nós podemos dividir
esses versículos em grupos de narrador, do Pai falando, Cristo falando, o Espírito Santo falando. E podemos ver nos primeiros versículos a nação e o mundo rejeitando, desprezando o Filho de Deus. Mas eu quero ler o versículo, começando com o versículo 8. Pede-me, aqui é a voz do Pai falando ao Filho, pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, os erros, toda a bobagem contra Deus, contra o ungido. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que se não irem e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, porque é nesse momento ele vai se tornar o rei, e sendo um rei justo, vai baixar sua vara sobre seus inimigos. Então ele terá um reino maravilhoso. Vamos para Salmo 110 agora. Salmo 110. Salmo 110. Salmo 110. É um salmo de 7 versículos. E eu gostaria de ler esse salmo. É um salmo de Davi, como diz. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira. Julgará entre os gentios. Tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Sabe uma coisa? Esse salmo é o salmo mais citado com frequência no Novo Testamento, mais do que qualquer outro salmo. O próprio Jesus o citou para provar sua identidade com Deus Pai. Veremos isso em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Guarda aqui o Salmo 110. Vamos para Mateus 22. Mateus 22. E vamos para o versículo 41, do 22, 41. E estando reunidos os fariseus, os líderes religiosos, interrogaram-nos Jesus, dizendo:
Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. Lembra, é Jesus fazendo a pergunta. Perguntando aos religiosos, os líderes da nação. Que pensais vós do ungido? Eles sempre estão dizendo que estava esperando a vinda do Messias. Então Cristo mesmo fez a pergunta. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. Disse-lhe ele, como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor? Se Davi é o pai, então não pode chamar seu filho Senhor. Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Se tivesse respondido, teriam que ter aceitado e acreditado em Cristo. Quando ele perguntou de quem era o Messias, eles responderam, de Davi. Todo mundo sabe. Então, citando Salmo 110, versículo 1, Jesus mostrou que Davi o chamou de Senhor, dizendo, disse o Senhor, Jeová, ao meu Senhor, Adonai. Assenta-te à minha mão direita. Neste versículo surpreendente, Deus Pai fala a Deus Filho e o convida a compartilhar de seu trono. Jesus usou esta passagem para indicar que o Messias, Cristo, que o Cristo, no hebraico Messias, o Hamashiach, era filho de Davi e senhor de Davi, porque era o filho de Deus que nasceu na raça humana por meio da linhagem de Davi. E é isso que ocorreu. Nesse salmo, versículos 1 a 7, Davi descreve o Messias como rei sacerdote também. Ele reinará a partir de Sião como rei e também servirá como sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, referindo voltando ao tempo de Abraão, quando encontramos Melquisedeque, que era o rei e sacerdote sobre a cidade de Salém, de Jerusalém, no tempo de Abraão. Vamos para Hebreus capítulo 5, Hebreus 5. Hebreus capítulo 5, porque o escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 6, cita o versículo 4 do Salmo para comprovar a legitimidade do sacerdócio de Jesus. Versículo 6 diz, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é um sacerdote segundo a ordem de Levi ou Arão, já que o Messias é da tribo de Judá. Mas é um sacerdote eterno de Deus, como Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. O Salmo também prevê o reino milenar triunfante de Cristo, quando ele dominará as nações, os pagãos.
Vamos voltar para Isaías 9 e veremos isso. Já temos lido, vamos lá. Isaías 9. Seu reino não terá fim. Versículo 7. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E o Senhor dos Exércitos é todo-poderoso. Será grande em sua vitória final. Voltando para Isaías 53 agora, 53. Isaías 53. Vamos ler, começando com versículo 11, que nós não temos lido até. Capítulo 53, versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Intercedeu por nós. Voltamos agora para Salmo 2. Salmo 2. Salmo 2. Quero ler novamente versículo 8. Versículo 7. Realmente é o filho citando as palavras do seu pai. 7, 8 e 9 versículos. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Os inimigos. Então, grande é sua vitória final. E para ver isso um pouquinho mais, vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse capítulo 19, está quase no fim do livro. Apocalipse capítulo 19, quero ler versículos 11 a 16. Realmente eu gostaria de ler todo esse capítulo, porque está falando sobre o nosso Salvador. E do que vai acontecer quando nós chegarmos nos céus com Ele. Mas, por causa do tempo, vamos ler apenas começando com o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Lembra as profecias? E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro.
e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Grande na sua vitória final. Então vamos terminar aqui, e semana que vem pretendemos voltar para o nosso estudo no livro, na Epístola aos Filipenses, sendo que eu escolhi esse tema antes de Natal e ficou expandindo a mensagem, né? Então terminamos hoje. Então, agora termina nossa parte do culto virtual. Vamos para a nossa parte apenas presencial, para o tempo de oração. Obrigado.